Olá, caro e cara internauta, estudante e profissional da área da saúde. Damos início à nossa tarde de apresentações, né, de palestras e apresentações de resumos nessa tarde do dia 23 de outubro de 2025, da nossa 6ª Jornada Acadêmica de Educação em Saúde Digital, a JAESD, que tem como tema central Educação em Saúde Digital e Inteligência Artificial. Eu me chamo Ana Lúcia do Nascimento e sou assessora de comunicação e marketing aqui do Núcleo de Tecnologias e Educação à Distância em Saúde da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Ceará, o NUTEDS, que é quem propõe esse evento. Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à nossa 6ª edição da JAESD. Durante esses 3 dias, né, começando hoje pela manhã nós tivemos a mesa de abertura com vários convidados e autoridades aqui da Universidade Federal do Ceará. E também tivemos a palestra magna com o professor Dr. Ivan Torres Pisa, lá da Universidade Federal de São Paulo, Unifesp. E hoje, à tarde, agora, nós teremos a apresentação do professor Dr. Antônio Augusto Peixoto, que vai falar sobre computação em nuvem. Tá? Ainda hoje, nesse período da tarde, nós teremos a apresentação de trabalhos intitulados Golpes Cibernéticos contra Idosos e Suas Consequências, a essencialidade do letramento digital na formação e prática profissional em saúde na era tecnológica, e doador, estratégia para ampliação das campanhas de doação de sangue no Ceará. Então, estes serão os trabalhos apresentados, teremos aqui 2 rodadas de apresentações, tá? Depois faremos alguns comentários e logo após abriremos uma outra rodada, né, de temas livres dos resumos enviados aqui para a nossa 6ª JAESD. Então, eu deixo aqui a palavra com o professor Flávio Alves, professor, se puder afastar mais um pouquinho para cá para o professor, então, pronto, melhorou, ele ajeitou ali a câmera. Professor, doutor Luiz Roberto, tudo bem, professor? O senhor quer dar uma palavrinha para os nossos internautas que estão nos assistindo neste momento? Muito obrigado. Eu quero agradecer a participação do professor Augusto com esse tema fantástico, né? E parabenizar os que estão aqui presentes, porque essa jornada ela está nos trazendo uma série de alegrias, inclusive hoje com a notícia de que o nosso diretor da Faculdade de Medicina e a diretora da FFOI, que é a Faculdade de Farmácia, Odontologia e Enfermagem, concordaram com a importância de um projeto para criar aqui na Universidade Federal do Ceará, na Faculdade de Medicina, um departamento de saúde digital, né? E com essa notícia, nós vamos então começar os trabalhos. E eu estou muito feliz porque há pouco tempo eu vi uma coisa muito interessante feita pelo professor Wellington Alves, que está dando uma disciplina de inovação e empreendedorismo no programa do Departamento de Cirurgia, e ele usa muito o Google Classroom, e ele passou uma prova para os alunos, né? Inclusive com 3 questões da aula que eu dei, né? E eu disse, rapaz, eu vou testar, vou fazer essa prova, né? Claro que as questões da aula que eu dei, eu acertei todas, né? Mas das outras aulas, está compreendendo? Eu tive que raciocinar e pensar um pouquinho, etc, e tudo e tal. Mas, quando eu fiz a correção, eu tinha acertado tudo. Acabei de ganhar 10. Acabei de tirar um 10. Eu estou aqui que estou igual menino quando ganha um presente novo, viu? E já mandei uma mensagem para ele, porque uma das possibilidades é nós convidarmos professores, por exemplo, que já tem 40 horas,
que possam ceder algumas das suas horas para ajudar a criar esse novo departamento. E depois que o departamento for constituído, eles podem continuar ou não no novo departamento, né? E o professor Wellington tem um preparo na área de tecnologia digital muito, muito grande. Recentemente, o professor Wellington trouxe de São Paulo um colega para fazer a primeira cirurgia robótica, né, em cabeça e pescoço do estado do Ceará. Eles tiraram um grande lipoma de retrofaringe, está compreendendo? Inteiramente por cirurgia robótica, o que é um feito e tanto. E tenho certeza que onde o professor Wellington estiver, ele deverá nos assistir. E, se Deus quiser, ele concordará, porque eu acho que ele já é professor de 40 horas e cedendo 20 horas para constituir o primeiro departamento, a gente assim já dá mais um passo. Mas o convite será feito pessoalmente quando me encontrar com ele. E então vamos a esse assunto fantástico, que é a computação em nuvens. Lembrando que a computação em nuvens é um dos pilares da inteligência artificial, né? Eu já disse isso numa aula aqui várias vezes para os meus alunos, são dois grandes pilares, mas a computação em nuvem é um dos pilares da inteligência artificial, né? Porque sem a computação em nuvem a gente não teria como tirar a inteligência artificial do último inverno que ela entrou, né? Mas isso deverá ser mencionado pelo nosso palestrante. Muito obrigado. Obrigada, professor, e parabéns. Viu? Sucesso aí no departamento e vamos avante. Vamos avante. Estamos aqui com o professor Flávio Alves, ele também tem um trabalho enorme, né? Criou o nosso chatbot aqui no TEDx. Enfim, ele tem uma bagagem muito grande, um currículo já enorme, também ligado à inteligência artificial, ligado à computação, ele que já é formado nessa área. E vai poder se apresentar melhor. Então, o professor Flávio Alves vai conduzir, vai mediar essa palestra de hoje, de agora, Computação em Nuvem, com o professor doutor Antônio Augusto Teixeira Peixoto. Seja bem-vindo, professor Flávio Alves e professor Antônio Peixoto. Com você, Flávio. Eu queria primeiramente agradecer, né, o professor doutor Luiz Roberto, né, pelo apoio, pela criação desse evento aqui há 6 anos que se passaram, né? Nós ficamos muito felizes também com a presença de cada internauta, né, e também dos palestrantes que agraciaram, né, esse evento e abrilhantaram cada vez mais. Então, tem sido um evento de pesquisa, um evento de crescimento, não somente aqui no TEDx, mas para a Universidade Federal do Ceará e também como todo o Brasil, né? Então, a partir daqui, esses trabalhos que são apresentados são fonte, né, de pesquisa para outros mais, né? Então, nós nos sentimos muito felizes com todo esse trabalho realizado. Eu sou o professor Flávio, né? Sou professor também de computação, né? Também de direito também, né? E fico também aqui responsável por mediar essa palestra e espero que o palestrante, né, o professor Augusto Peixoto, possa nos apresentar de maneira mais tranquila, né, e abrilhantar também essa jornada. Então, eu gostaria de pedir que o professor Augusto, né, se apresentasse e começasse a palestra. Ele nos ouve? Olá, pessoal. Boa tarde. Me escutam todos? Sim, sim. Boa tarde. Tá ok o som? Tudo tranquilo? A imagem? Tá perfeito aqui pra gente. Pronto, perfeito. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, né? Professor José Flávio, professor Luiz Roberto, agradeço demais, imensamente pelo convite, né? Especialmente o professor Luiz Roberto, que a gente, depois da reunião do PET Saúde, né, uma das primeiras reuniões, ele me procurou e perguntou se eu teria interesse, né, de fazer esse destaque nesse momento. Eu disse que com certeza, né, sempre que for preciso, estou aqui disposto, né, a contribuir com o conhecimento que eu tiver na área que for preciso. Então, muito feliz, tá, professor José, de estar aqui. E, como o senhor disse, espero que o
limitado conhecimento nessa área possa servir de incentivo, né, ou possa contribuir de alguma forma, né, com todos que estão presentes, todos que estão assistindo. Professor, o senhor apresenta, compartilha a tela, ou quer que a gente compartilhe por aqui? Pronto. Eu poderia compartilhar, mas aqui está indisponível a opção de compartilhar. Pronto, tá ótimo, pois a gente vai já resolver essa questão, tá bom, professor? O senhor já está com uma apresentação, como apresentador. Está como apresentador, professor. Pode compartilhar. Pode começar a compartilhar. Tá certo, só um minuto. No terceiro ícone, lá embaixo, tem um microfone e tal. Aí o terceiro íconezinho, pronto, isso. Aí lá no canto direito superior, clique naquele quadradinho que aumenta. Pronto. Deu certo? Fez encerrar. Compartilhe de novo, isso. Deixa eu ver aqui. Não deu certo, né? Peraí, só um minuto. Foi agora? No terceiro, tá iniciado o compartilhamento, exato. Agora, na sua tela, onde está compartilhado, lá no canto direito, encerrou de novo. Pode compartilhar novamente. Selecione tela cheia quando for compartilhar. Deixa em tela cheia quando for compartilhar, exatamente. Pode compartilhar novamente. Quando você compartilhar, na sua tela, aí embaixo, vai aparecer uma mençãozinha, mas não clique nessa menção, porque senão ela fecha o compartilhamento. Pronto. Exatamente. Está compartilhando. Agora o seu... Foi agora? Agora fechou novamente. É porque você está clicando no fechamento do compartilhamento e não no aumento da tela. Não, eu estou colocando aqui, é porque eu acho que tem alguma... Vou tentar novamente aqui. Tá, F11, ó, ele fecha. Bom, aqui a gente viu que foi iniciado e foi fechado. Não, é que quando for no terceiro botão, no RNP, para compartilhar, tem que selecionar o compartilhamento de tela cheia. Entendeu? Quando for compartilhar no RNP, selecione tela cheia. Pronto, agora foi. Deu certo. Todo mundo vendo agora? Agora foi? Sim, sim. Tá visível? Tá ok para todo mundo? Sim, tudo certo. Prontinho. Então, gente, boa tarde. Vamos dar início aqui a essa palestra sobre esse tema tão interessante, né, que é a computação em nuvem. E eu tomei a liberdade de trazer uma apresentação desse tema, que é um tema muito extenso, né, mais voltado, talvez, para a realidade, né, dos nossos espectadores e da comunidade que talvez esteja acompanhando, né. E acho que são temas que eles se encaixam, assim, como uma luva, né. Então, o nome da apresentação ficou Nuvem que Cura, né? Health Cloud. Então, a gente vai estar aí juntando aí esse tema que é a saúde, né? E saúde digital. Se encaixaria nesse termo, né? E a própria questão da nuvem, da computação em nuvem. Tá? Bom, vamos abordar aqui alguns temas que eu achei relevantes, né? O que é a nuvem, os tipos, né? Que ganhos a gente pode ter, os riscos, né, o que a gente pode esperar para o futuro e para agora, e o nosso fechamento, né, com algumas ideias que eu gostaria de compartilhar com todos. Tá? Bom, gente, então, né, a computação em nuvem. Né, você confia na nuvem? Né? Então, praticamente, todos nós usamos a nuvem muitas vezes sem perceber, né? Mas, afinal de contas, o que é essa tal de nuvem, né? O que é a nuvem? Por que é esse termo nuvem? Tá? De onde é que surgiu isso?
onde é que a nuvem está, afinal de contas, né? É a nuvem que está lá no céu que eu estou vendo, né? Então, e o mais importante, você confia, né? Ah, mas Augusto, eu não sei nem o que é, não sei nem onde é que está, como é que eu posso confiar, né? Então, hoje, né, e já de um tempo para cá, não é de agora, a gente está utilizando a nuvem em muitas das nossas tarefas diárias e a gente nem se dá conta, né, muitas vezes, né? Então, quando a gente compra um aparelho celular, por exemplo, a primeira coisa que o aparelho pede é que você crie uma conta, né? Crie uma conta no Google, crie uma conta lá na Apple, né? Então, uma das primeiras coisas que eles pedem é isso, né? Para você utilizar um aparelho celular, que hoje é uma das ferramentas mais básicas que a gente pode ter, né, no nosso dia a dia. E uma das primeiras coisas que ele pede é isso. E não se enganem, né? Nesse momento é o momento em que você está, né, entrando, né, na nuvem. Nesse momento que você está disponibilizando, você está aceitando a nuvem. Nesse momento ali, muitas vezes a gente nem se dá conta, né? Então, assim, diversas ferramentas que a gente tem no dia a dia estão na nuvem, né? É computação em nuvem, a gente não se dá conta, né? Um e-mail que a gente está mandando, um drive que a gente utiliza, né, via internet para salvar fotos, apresentações, tá? Um aplicativo que está monitorando ali os nossos sinais vitais, aquele reloginho smartwatch que você está usando ali, né? Que tem um aplicativo que está pareado com ele. Para onde é que esses dados estão indo, né? Como é que você tem acesso a esses dados, né? Então, muitas vezes, o nosso dia a dia, a nuvem está ali e a gente nem percebe, né? A gente nem se dá conta o quão próximo de nós essa tecnologia está. E aí, será que a gente consegue se ver? Na hora que a gente pensa, mas se esse negócio está tão inserido, eu nem estou percebendo, eu nem percebo que ela está lá, então se tirar, fica tudo bem, né? Já que eu não percebo que ela está ali. Mas e aí? Imagina se de uma hora para outra a gente não tivesse mais como salvar nada, utilizar a nuvem para salvar nenhum tipo de dado, tivesse que recorrer a ferramentas mais antigas, né, mais arcaicas. Lembra do disquete? O professor Luiz Roberto deve lembrar do disquete, né? Lembra que a gente salvava as coisas no disquete, ficava salvo lá tudo no disquete? Então, minhas informações estavam salvas ali naquele equipamento, né, naquele dispositivo físico, que era o disquete. E eu podia levar e colocar no computador que eu quisesse, né? Então, ficava ali. A informação ela não estava na nuvem, ela estava ali na minha mão, né? Ali naquela ferramenta. E depois as coisas foram evoluindo, né? E aí chegou o pendrive. Então eu vou salvar as coisas no pendrive. E vou onde eu for, eu levo o pendrive e onde eu for, eu uso, né? E hoje não. Hoje a gente salva na nuvem. Certo? E aí, se a gente não pudesse mais utilizar a nuvem, tivesse que voltar no tempo o pendrive, acho que muita coisa ia ficar mais difícil, né? Já se imaginou tendo que andar com o pendrive agora para cima e para baixo com seus dados, com suas apresentações, com seu TCC, com o prontuário de pacientes, enfim, né? Com ferramentas, documentos que você usa no trabalho, tivesse que voltar tudo para o pendrive, né? Então, seria bem difícil. Então, o que eu quis trazer, né, nessa apresentação inicial do conceito é de quão inseridos nós estamos nessa tecnologia. E, assim, não vejam isso com maus olhos ou que isso seja um motivo para se assustar, não. É um motivo para a gente entender, né, que essas tecnologias elas estão presentes, né? E quanto mais a gente souber utilizá-las, quanto mais a gente puder extrair delas, melhor, né? Bom, e o que é a nuvem, afinal, né? Então, gente, a nuvem ela é o acesso, né, a serviços, ela é a entrega de serviços, tá? E esses serviços podem ser vários: armazenamento, processamento, software, né, aplicações. E esses serviços eles são entregues pela internet, né? Então, um exemplo bem prático, né? Antes, talvez hoje ainda isso aconteça, né? Mas quando a gente queria editar um documento, criar um documento, a gente ia no nosso computador e utilizava o Microsoft Word, né? Muita gente ainda faz isso hoje em dia. Mas, ele dependia do seu computador, ele rodava no seu computador, né? Mas hoje a gente pode ter acesso a outros editores de texto, né? E a gente não precisa ter instalado no nosso computador.
A gente pode acessar pelo nosso navegador, pela internet a gente pode acessar o Google Docs, por exemplo, né? E digitar, fazer toda a digitação e edição do texto ali online. Tá? Tudo está salvo online, nada fica salvo no nosso computador. Isso traz uma série de vantagens, né? Isso faz com que o usuário ele tenha, por sua vez, acesso a uma grande maioria, uma gama maior de serviços, né? Que antes ele precisaria estar adquirindo um por um, instalando no computador, no celular, no notebook. E aí, se ele quisesse usar no trabalho, ele tinha que instalar no trabalho. Se ele quisesse usar em casa, tinha que instalar em casa. Se quisesse usar na casa da mãe, tinha que ir lá instalar no computador da casa da mãe. E cada uma dessas instalações era um serviço diferente, né? E agora não. Com a nuvem, ele consegue ter acesso a todas essas ferramentas, esses serviços, de onde quer que ele esteja. Basta ele ter acesso à internet. Né? Ele tem uma única assinatura e ele tem acesso em qualquer lugar, desde que ele consiga, né, ter acesso à internet. Exemplo, Google Drive, né, o próprio iCloud, né, dos usuários de iPhone, Dropbox, né, são ferramentas de nuvem, principalmente de armazenamento, né, embora a Google ofereça uma série outra de serviços, e a Apple também, alguns serviços que ela oferece para armazenamento de fotos, localização dos seus dispositivos, por exemplo, né. Mas voltando lá ao que eu tinha falado sobre o disquete, né, fazendo uma analogia bem rápida, é como se em vez de você guardar seus arquivos em um pendrive, né, você guardasse em um supercomputador, acessível a qualquer hora e qualquer lugar, né? Então, basicamente, gente, a computação em nuvem é isso, né? E essa tecnologia, né, ela só tem crescido, só tem evoluído com os anos, né? A ponto de que essa disponibilização desse conteúdo, desse serviço, ela tem sido cada vez mais difundida, tem sido cada vez mais facilitada, tem barateado com o tempo, né? Os custos agora não são tão altos quanto eram antigamente. Então, é um serviço que ele vem para ficar mesmo, né? Vem para a gente aderir, né? Já aderimos e vamos aderir ainda mais. Tá? Então, a definição é essa. Tá? Então, você tem o usuário e, de acordo com o acesso à internet que ele vai ter, onde quer que ele esteja, ele consegue ter acesso a esses serviços ali que vão estar, né, em servidores, tá? E por que o nome nuvem? Por que o termo nuvem? Né? Afinal de contas, o que é a nuvem, né? No sentido figurado. É a nuvem que está no céu, né? Então, de onde é que veio essa terminologia, né? Então, gente, esse termo, né, computação em nuvem, cloud computing, né, ele surgiu... A ideia inicial dele começou ali nos anos 90, né? Porque em projetos de rede, em topologias de rede de computadores, a gente geralmente usava o símbolo de uma nuvem para expressar, para representar a internet, né? Então, sempre que a gente ia fazer um diagrama de rede, a gente tinha várias conexões ali de computadores, a internet ela era representada pelo símbolo de uma nuvem, né? Porque ele representava algo que estava fora, não estava ali na infraestrutura local, ele estava ali fora, né? A distante, né? Não era um acesso ali local. Né? E aí esse símbolo ele acabou se popularizando como algo que está fora, algo que está longe, algo que o acesso ele é remoto, né? Ele não é ali algo que está próximo de você, você está acessando algo que está longe, né? E não se enganem, tá, gente? Tudo que a gente acessa da nuvem, hoje em dia, os serviços que a gente acessa pela nuvem, eles são serviços que eles estão acontecendo na prática, eles estão rodando, né, em computadores que estão muito longe da gente, em outro país, né, a quilômetros, milhares de quilômetros de onde você está. Então, você está aqui no seu computador acessando um documento na nuvem, esse documento pode ter certeza que ele fisicamente está gravado num computador que está muito longe de você. Então, essa representação da nuvem, que era usada para representar algo fora da infraestrutura local, ela ainda é super válida, né? Se a gente for pensar nesse contexto que eu acabei de descrever. Né? Então, nos diagramas antigos, a nuvem simbolizava o desconhecido, certo? E hoje ela simboliza o onipresente, desde que você tenha acesso à internet. Né? É onipresente em qualquer lugar, desde que haja acesso à internet. É bem interessante o porquê, né? O porquê
de a gente usar esse termo nuvem, computação em nuvem. Né? Bom, um pouquinho da história, linha do tempo, né? Então, década de 60, McCarthy, ele sugeriu que a computação ela tinha que ser um serviço público, né? Todos deveriam ter acesso a computadores e a todos os benefícios que eles trazem, né? Para a nossa vida, para o dia a dia, para o nosso trabalho, para tudo que a gente poderia vir fazer, né? Década de 70 e 80 começaram a surgir os mainframes, né? Que são computadores especializados no processamento de dados, que conseguem trabalhar com grande quantidade de informação, né, conseguem processar várias tarefas de uma vez, simultaneamente, tarefas muito complexas, muito pesadas. Então, são computadores especializados, né, em um volume enorme de processamento de dados. Né. Na década de 90, começaram a surgir os diagramas, né, que eu estava citando, de você utilizar a nuvem para representar o que está fora, né, do alcance. Então, o termo Cloud Computing surgiu na década de 90. Em 2006, a gente teve o lançamento do... Na verdade, o lançamento não, mas a popularização do AWS, que é um serviço da Amazon, né, um serviço que, pela primeira vez, ali em 2006, ele trouxe, né, um modelo moderno de computação em nuvem, que é você não mais ter que depender de uma infraestrutura sua local. Você não precisa mais comprar e ter ali armazenado computadores, discos, armazenamento, HDs, memória, eu não preciso mais ter isso. Eu posso contratar de alguém que tem e eu acesso isso remotamente. Então, esse serviço que a gente utiliza muito hoje, ele surgiu ali em 2006, né? A AWS, em 2006, ele foi a primeira opção, né? Uma das primeiras opções a trazer esse modelo de negócio. Você quer ter um armazenamento grande, mas não quer que seja ali onde você... quer que seja localmente, não quer que seja no seu comércio, no seu negócio. Eu não quero ter que gastar com energia, não quero ter que gastar com manutenção, eu quero só ter esse serviço. Então, contrate a AWS, você paga uma mensalidade e eles vão se responsabilizar por manter. Né? E é basicamente o modelo que a gente trabalha até hoje em dia. E hoje, né, a nuvem ali, 19 anos depois, né, quase 20 anos depois, a gente tem aí esse serviço sendo parte do nosso dia a dia, né? Então, quem nunca utilizou um drive da vida para salvar seus artigos, suas pesquisas, seus documentos, seus livros, né, seus PDFs, suas fotos, quem nunca, né, utilizou ali o ChatGPT, né, agora recentemente, para fazer uma pesquisa, uma consulta, né? Tudo isso são serviços que rodam na nuvem, né? E passam parte do nosso dia a dia. Eu, particularmente, como gestor, né? Eu sou diretor-geral de um campus, a gente tem uma demanda enorme para documentos institucionais, né? E uma coisa que me ajuda bastante são os serviços de nuvem, né? Onde eu posso ter acesso ali onde eu estiver. Às vezes eu estou no meio da rua, preciso assinar um documento. E aí, de onde eu estou, pela internet, eu consigo acessar ali minha nuvem, ver os documentos, os modelos, consigo preparar ali em tempo hábil. Então, isso é algo que, para mim, ajuda bastante. Eu imagino que, para a grande maioria que está aqui, é a mesma realidade. Né? Bom, então, quais são os tipos de nuvens? Né? Os 3 sabores de nuvem. Tá? Então, recapitulando, né? A nuvem é o acesso a serviços, né, de computação que a gente tem via internet. Nós temos 3 tipos, tá? A nuvem pública é aquela nuvem que ela está disponível, que alguém oferece esse serviço, e você paga pelo uso, né? Ou você vira um assinante, tá? Você vai contratar aquele serviço, você vai pagar por ele, pronto, você paga pelo que usar. Um exemplo, né? A própria AWS, você consegue alugar, né, equipamentos, máquinas que vão rodar suas aplicações, que vão armazenar seus dados, que vão... onde você vai colocar as suas aplicações de nuvem, vão rodar lá nos computadores que eles disponibilizam para alugar para você. A Azure, da Microsoft, similar ao AWS, né, que é da Amazon, o próprio Google Cloud, serviços da Google em geral, né, você paga pelo que você utilizar. Eles têm um excelente custo-benefício, você paga uma mensalidade, não precisa se preocupar com manutenção, não precisa se preocupar se o equipamento vai quebrar, se o equipamento vai te deixar na mão. Basta você ter uma conexão de internet sólida que você vai ter sempre acesso àquele serviço. Né?
E a questão da escalabilidade. O que é interessante a escalabilidade, né? Então, a gente na computação, a TI, a gente usa muito esse termo, escalabilidade. Para quem não conhece ou não é familiarizado com o termo, escalabilidade tem a ver com o crescimento. Tem a ver com o aumento de um serviço, de uma necessidade. Certo? Você diz que o serviço ele é escalável se ele tem a possibilidade de aumentar, né? E de diminuir. Isso tudo ali em tempo real, ou à medida que o tempo passa, ele vai crescendo, ele vai diminuindo, de acordo com a sua necessidade. Então, algo que é escalável é algo que eu tenho controle ali, e eu tenho a possibilidade de aumentar ou diminuir de acordo com a minha necessidade, de acordo com o que eu preciso. Então, se é pago pelo que você usar, ele é um serviço escalável. Eu vou pagar pelo que eu preciso. Se naquele mês eu precisei usar X, eu vou pagar por X. Se no mês seguinte eu detectar que eu preciso de 2X, eu preciso dobrar, eu vou simplesmente só contratar um serviço mais caro. Eu vou pagar por mais. E está resolvido, né? Então, anos atrás, quando você precisava de uma infraestrutura de TI, certo? Você tinha que adquirir tudo. Você tinha que comprar os computadores, colocar numa sala climatizada, ter uma pessoa administrando, você tinha que dar manutenção, você tinha que atualizar aqueles equipamentos de tempos em tempos. E se você fosse crescer, se a sua aplicação crescesse, você ia precisar o quê? Expandir. Então, você ia precisar comprar mais equipamentos, fazer um upgrade naqueles equipamentos, tudo aquilo ali você tem que se preocupar. Na nuvem, não. A nuvem ela é escalável, né? Você não precisa ter os equipamentos, você acessa pela nuvem, e ela é escalável. Se você precisar de mais, você contrata mais e está resolvido. Bom, então a nuvem pública é essa. Ela está disponível, você contrata o serviço que você precisa e você paga e está resolvido. Mas nós temos a nuvem privada, tá? A nuvem privada é aquela nuvem que ela só é acessível para a organização que a adquiriu. Então, geralmente, ela é construída pela organização que vai utilizar ela. Ela é construída e aí a nuvem, obviamente, só quem vai ter acesso àquela nuvem é aquela própria organização, quem está dentro daquela organização. Qual que é a grande diferença aqui? A grande diferença é que para você construir uma nuvem privada, obviamente, você tem um custo muito maior. Mas você tem um ambiente que ele é mais seguro, ele é exclusivo, só você vai ter acesso. Então, você vai ter acesso, um acesso mais rápido, né, porque, basicamente, ele é dedicado para você. E você tem todo o controle e a segurança do que aqueles dados, para onde aqueles dados irão. Se existe algum risco daqueles dados caírem em mãos erradas, você tem todo aquele controle ali. Né? Não que a nuvem pública não seja segura, não é isso. Mas a nuvem privada ela te dá uma camada de segurança muito maior, né, do que uma nuvem pública, tá? Principalmente para dados sensíveis. E nós temos a híbrida, né, o modelo de nuvem híbrida. Basicamente, você mistura as duas. Né? Você tem os dados sensíveis na sua nuvem privada e as análises são feitas na nuvem pública. Né? Então, um exemplo. Uma instituição que desenvolve pesquisas clínicas, né, de medicamentos, por exemplo. Ela pode ter todos os dados sensíveis de pacientes guardados na nuvem privada que ela tem, mas todas as análises que ela faz com esses dados, obviamente já tratados, né, de modo a não ter muita exposição, são feitas na nuvem pública. Né? Então, as análises de IA, a exploração dos dados, a mineração dos dados é feita na nuvem pública, enquanto que a armazenação de tudo que é sensível fica local, fica na nuvem privada. Então, geralmente, esse é o modelo que ele é adotado em grandes empreendimentos na área da saúde. Estou dando esse exemplo por ser algo talvez que o público tenha uma familiaridade melhor. Tá? Então, isso vai ter uma flexibilidade, uma certa conformidade com algumas regras, né, que a gente tem que tratar quando trata de dados sensíveis. Tá? Bom, a nuvem já está no seu trabalho, você já interage com a nuvem, né, com o cloud, mesmo sem perceber. Tá? Então, exemplo aqui, alguns exemplos, né, que eu trouxe. Né? Os prontuários eletrônicos, por exemplo. Né? Antigamente, os prontuários eles eram físicos, né? Ainda existe, óbvio, né? Mas
grande parte já tem migrado a um modelo já em nuvem, né, eletrônico. E um exemplo, assim, eu pude trabalhar com isso na prática, né? Em 2023 eu participei de um projeto de desenvolvimento, onde a gente desenvolveu um IA para análise de prontuários, né? E a gente sofreu muito no início, porque os prontuários, eles eram todos prontuários físicos, então a gente teve que, primeiro, transformar aqueles prontuários físicos em prontuários eletrônicos, né? Jogar na nuvem, para depois a gente poder tratar os dados que tinham ali. E hoje a gente já tem serviços de nuvem que os prontuários já são gerados eletronicamente e num formato em que é muito mais fácil extrair todo tipo de informação que você quiser daquele prontuário. E essas informações são extraídas ali de forma muito podem ser usadas por outros serviços de nuvem para gerar análises da maneira que o profissional quiser, por exemplo, né? Armazenamento de imagens pode ser compartilhado com vários profissionais em lugares diferentes do país ou até mesmo do mundo, né? Apps de reabilitação, eu dei o exemplo do smartwatch, né, que a gente usa aqui, às vezes que ele está monitorando nossos dados, esses dados, né, estão todos indo ali para um ambiente em nuvem, né, onde você ou os interessados podem ter acesso àqueles dados ali. Telemedicina, consultas online, né, análise de exames por IA, né, em tempo real, tudo isso são serviços de nuvem que já estão disponíveis, né, inclusive já são utilizados. Plataformas de consulta, né, que é o que a gente chama de health tech, né, já temos muitas opções, né, para esses serviços. Bom, mas quais seriam os benefícios, né, de a gente utilizar esses serviços de nuvem? O que a gente ganha nisso, né? Comentei aqui brevemente sobre algumas situações que pré-nuvem eram de um jeito, pós-nuvem são de outro, né? Mas é bom a gente ressaltar aqui um pouquinho alguns desses benefícios, né? Eu acho, gente, que uma das principais benesses é o próprio acesso remoto, né? A possibilidade de um profissional de saúde, exemplo, ele acessar, né, os dados de qualquer lugar. E não só a saúde, né? Eu dei o exemplo, no meu caso, que às vezes eu tenho que assinar documentos, estou no meio da rua, assino um documento aqui, preciso assinar autorização aqui para um pagamento. E, né, uma coisa que me salva muito é ter esses modelos já, né, na nuvem, e eu poder só ali rapidamente editar o que precisa e, né, e mandar. Então, eu tenho certeza que muitas profissões, não só na saúde, esse acesso remoto, ele salva vidas, literalmente, né? A colaboração, então você ter equipes multidisciplinares acessando essas informações em tempo real também é muito importante, né? Então você poder disponibilizar informações para diversos profissionais em lugares diferentes ali, basta que haja o acesso à internet, isso aí também pode ser muito impactante, né, nos resultados que podem ser alcançados. Segurança e backup. Também é outro tópico que eu acho assim, muito importante, né? Você ter a segurança de que os dados estão protegidos e você ter o backup, que esses dados estão na nuvem. Então, se há qualquer problema ali localmente, na infraestrutura local, a gente sabe que esses dados estão salvos, são salvos na nuvem, né? Então, uma falha de hardware local, uma falha nos computadores da instituição, organização, né, eles vão causar um prejuízo ali, uma perda ali momentânea no momento, na hora, né, mas tudo que é importante está salvo na nuvem. Então, é basicamente só adquirir novos equipamentos e vida que segue, né? Você não vai ter que se preocupar com a perda de dados importantes, né? E a própria escalabilidade que eu comentei ali brevemente, né, de você ter essa possibilidade de aumentar a oferta que você precisa, simplesmente contratando mais recursos, né? Então, o nosso hospital cresceu, a gente precisa de mais armazenamento, a gente precisa de mais processamento para processar aqui os dados, a gente precisa de uma aplicação, né, online para atender os pacientes, né? Então, vamos só contratar mais, então, vamos atrás de mais serviços de nuvem, né? E contratar esses recursos para poder atender. A gente já é contratado, então vamos buscar
uma ampliação desse serviço da nuvem. Vamos, né, buscar a escalabilidade desse serviço da nuvem. Então, é outra vantagem, né? A um clique, né? A um clique você assinou ali o serviço mais elaborado, pronto, está disponível na mesma hora, instantaneamente. Você não precisa esperar vir alguém instalar, alguém montar, testar, não. Né? A nuvem ela está disponível instantaneamente. A partir do momento que você adquire, que você contrata, a nuvem já está disponível, já está lá. Você já pode usar, já pode oferecer aquele serviço. Né? Então, contratou, está liberado. Tá? Em tempo real, real time. Né? Bom, então, em resumo, os benefícios, né? O acesso rápido, né? O backup e a colaboração, que são benefícios inegáveis, tá, gente? São benefícios inegáveis para os dias de hoje, tá? Imagina a gente viver, a gente trabalhar, principalmente vocês, profissionais da saúde, né? Sem ter esse acesso rápido aos dados, onde quer que vocês estejam, sem ter esse backup, sem ter a colaboração com os profissionais, né? A gente tivesse que fazer tudo ali no papel, presencial, no computador ali da recepção, do consultório, papapás, e para mandar de um para o outro tem que ir no pendrive, né? Imagina se não tivesse essa colaboração, essa difusão das informações, né? Que a nuvem traz, né? Seria bem mais complicado. Mas, por outro lado, né, gente, não são só flores, né? A gente tem também problemas, né? A gente tem também riscos, desafios, a gente tem ressalvas, né? Toda tecnologia que vem, ela vem com benefícios, né? Mas ela também traz ressalvas. É uma tecnologia que substitui a outra, uma tecnologia que vem nova, que vai tornar vários outros processos obsoletos, ela vai trazer benefícios, mas ela vai trazer também algum desafio, algum risco, né? E na nuvem não é diferente, tá? Um dos pontos mais importantes, um ponto muito importante, é a questão da privacidade, né? Existe uma legislação, né, no nosso país, existe legislações desse sentido em outros países também, legislações de âmbito internacional, né, onde a privacidade dos dados ela é importante, ela tem que ser levada em consideração, né? Então, eu volto para aquela primeira pergunta que eu fiz lá no primeiro slide, né? Você confia na nuvem? Né? Tem que confiar, estou usando, né? Não confio não, mas estou usando. Pois é, fica o questionamento, fica a dúvida. Será que eu devo confiar? Mas e se eu não confiar, eu continuo usando? Mas se eu não usar, eu vou perder esses benefícios. Então, realmente é algo... São dois pesos, né? Então, você tem que estar ciente dos benefícios e ciente mais ainda dos riscos, né? E vazamentos de dados, né? Podem acontecer? Podem acontecer e acontecem, né? Brechas, né? Falhas na nuvem, pode acontecer, tá? Então, estamos sujeitos a isso. Usuários que usam serviços de nuvem, nós estamos sujeitos a esses vazamentos mesmo, né? A essas falhas, a essas brechas, né? E aí, o que a gente vai fazer se esses dados, né, sensíveis caírem, vazarem, né? O que a gente faz? Né? A gente vai ter que responder por isso. Então, é por isso que eu estou falando. Existe, né, um grande desafio, um grande risco no uso, né, da nuvem, principalmente na saúde. Né? Porque, assim, quando a gente está no âmbito pessoal, é algo que só diz respeito a mim. Meus dados que estão na nuvem vazaram, mas só diz respeito a mim. O maior prejudicado sou eu. Mas agora, quando a gente está falando de dados de pacientes, dados médicos, dados clínicos que são sensíveis e devem seguir a LGPD, na forma de como esses dados são disponibilizados, como eles são armazenados, aí é outra história que a gente está falando aqui, né? Então, são riscos inerentes ao próprio uso da nuvem, tá? Outro ponto importantíssimo também é a dependência da internet, né? Então, a nuvem, ela nada mais é do que você ter acesso a diferentes serviços via internet, né? Mas e se eu não tenho internet? Você não usa. É simples, né? A nuvem, ela
te dá uma série de benefícios de você não precisar ter toda aquela infraestrutura ali local, mas ela te pede algo em troca, que é o quê? Uma conexão estável à internet, né? Se você não tem esse requisito, você não consegue utilizar. Ah, mas eu tenho, ótimo. Você vai utilizar sempre que você tiver internet. Porém, isso gera riscos, no sentido de, e se a internet cair? Né? Então, tudo que a gente está fazendo para, sim, tudo que a gente está fazendo para. A dependência da internet ela é 100% crítica. Tá? Não tem como rodar se não tiver. Então, é outro alerta que, principalmente na saúde, né, pode gerar problemas, é essa questão de os serviços pararem total se a internet cair. Né? Então, são situações que devem ser levadas, é um risco que tem que ser levado em conta. Né? E aí como é que resolve isso? Você vai ter que ter uma redundância. Você vai ter que ter outro acesso à internet, um backup de acesso à internet, para caso um caia, você tem um outro. Né? Você tem que trabalhar com esses riscos. Outra questão é a gestão dos acessos. Né? Quem é que pode ter acesso a esses recursos que a gente adquiriu? Quem que vai ter acesso a esses serviços? Né? Será que essas pessoas que vão ter acesso, elas vão ter acesso a tudo? Elas vão ter acesso a só uma parte? Elas vão ter acesso a esses dados sensíveis? Né? Cai de novo na privacidade dos dados. Né? Porque além de eu ter que tomar cuidado com o que eu estou colocando na nuvem, porque são dados de pessoas, são dados de pacientes, são dados de negócios, são dados de empresas, né? São dados sigilosos. Além disso, eu tenho que tomar cuidado, porque às vezes a falha ela não está na nuvem em si, ela está em quem eu vou permitir acessar a nuvem. Né? Porque pode ser que haja um vazamento, pode ser que seja por problema na nuvem, o serviço da nuvem falhou. Mas pode ser que esse vazamento aconteça por quem tem acesso à nuvem. Né? Então, a gestão de acesso ela é tão importante quanto, né, a todos esses outros benefícios que você está ganhando, você tem que ter um gestor, no caso, né, que vai estar utilizando, ou você que vai estar utilizando esse serviço de nuvem, a gestão de quem tem acesso ao quê. Tá? Bom, e o que nós podemos esperar, né, para o futuro? Né? Então, como o próprio professor Luiz Roberto falou no começo da apresentação, a IA, né, a nuvem, ela é um dos pilares da IA. E eu concordo totalmente com o que o professor Luiz Roberto falou, né, até porque muitas aplicações de IA que nós utilizamos hoje em dia, elas rodam diretamente da nuvem. Né? Então, a gente precisa ter acesso à internet para acessá-las. Né? O Gemini, Perplexity, ChatGPT, DeepSeek, várias IAs, né, todas rodam na nuvem. Né? E o que a gente pode ter em mente, né, que pode evoluir, que pode chegar? Né? Então, os profissionais da saúde, né, nós temos várias opções bem especializadas mesmo. Né? O próprio Google ele traz um API, né, um API, só de healthcare, né, que ele vai já tem vários serviços prontos, né, de análise, de IA, de predição de dados, né, de personalização de dados, né, para ambientes da saúde, para profissionais de saúde, né, para hospitais, para clínicas, né, para pesquisa na área de saúde. Eles já oferecem várias ferramentas que você só vai alimentar com os dados que você tem, com os dados que você quer, né, e informar o que você está querendo, o que você busca. Né? Então, já existem essas ferramentas já voltadas para esse público, né, para o público de vocês, tá? Certo? Então, deem uma pesquisada depois, né, na API Healthcare do Google Cloud, que ela é fantástica. A gente teve a oportunidade de trabalhar com ela no projeto que eu mencionei mais cedo, né, que foi a gente estava desenvolvendo uma IA para uma unidade de pronto atendimento, né? E as possibilidades são realmente muito grandes. Né? O Microsoft Cloud, né, para healthcare também traz, né, e o próprio AWS HealthLake. Né? Esse HealthLake ele permite que você vá colocando dados, informações, diagnósticos, né, e ele vai gerando relatórios, gerando dados, né, te mostrando para onde seria o caminho certo, assim.
São ferramentas de análise de dados, né, mas voltadas, né, para a saúde, a área da saúde mesmo, né, que seria o quê? Né? A saúde preditiva, né? Você conseguir prever internações, você conseguir prever o tempo de internação, você conseguir prever um risco com base em dados estatísticos para cada caso de paciente, né? Tem pacientes que apresentam um quadro clínico específico, né? O Health Lake ele faz ali uma predição, né? Com base em dados clínicos de outros pacientes que você jogou lá e consegue fazer uma predição com base em critérios que você vai estabelecer, critérios que você vai colocar para que ele faça essa análise estatística. Então, assim, embora você tenha uma IA lá que vai fazer tudo para você, quem está no controle é você. Você que vai dizer o que ela vai fazer. Você que vai dizer o que ela vai analisar. Né? Então, se você quer fazer trabalhar com saúde preditiva, né? São 3 ferramentas fantásticas mesmo, do ponto de vista de afinação que elas estão. São muito afinadas, muito treinadas, muito no estado da arte mesmo, né? Sabe? Muito atuais, né? Os modelos matemáticos que elas usam. Então, realmente são ferramentas muito interessantes. Né? Não só para aplicação clínica em si, mas também para estudos, né? Estudos, pesquisa, né, desenvolvimento, são ferramentas realmente coisa do futuro mesmo, né? O futuro que chegou já, né? Bom, e a sua profissão ela pode já estar na nuvem, né? Pode já estar na nuvem. Coloquei aqui alguns exemplos, né? De situações em que algumas áreas da saúde, né, já podem ter ali ferramentas que estão na nuvem para exemplos práticos mesmo, né? A IA diagnóstica, um app de reabilitação e acompanhamento remoto, né? Imagens 3D que você consegue acessar de vários lugares, você consegue gerar imagens 3D, você consegue pegar várias imagens de 2 dimensões, você joga na ferramenta, a ferramenta vai construir, né, um modelo 3D para você ver ali, né, você conseguir visualizar melhor, um exemplo, né? Telemonitoramento, registros, né, de evolução, enfim, várias aplicações mesmo específicas de áreas, né, conseguiram surgir graças mesmo à computação em nuvem, tá? Esses últimos avanços aí de 2006 para cá. Bom, para quem está na academia, né, estudantes, eu recomendo fortemente algumas ferramentas de nuvem aqui, que eu vou até comentar rapidamente, né? O Google Drive Docs, ele é indispensável, né, para você armazenar suas informações, para você criar documentos, né? Notebook LM, não sei se vocês já ouviram falar dessa ferramenta, é uma ferramenta de IA que você acessa pela nuvem, você não precisa rodar ela no seu computador, e ela permite você criar a sua própria IA personalizada, permite você criar o seu próprio assistente, né, de inteligência artificial, né, com base no que você colocar para ele estudar. Né? Então, você pode, né, é uma ferramenta muito útil para trabalhos acadêmicos, para estudantes de pós-graduação, né, porque ele permite ali você conseguir extrair dos documentos o máximo de informação possível e te servir como um guia, né? Outras ferramentas como o Zotero, né, uma ferramenta fantástica na nuvem para você gerenciar referências científicas, né? Essa é uma ferramenta muito boa para quem está na pós-graduação. Aplicativos de monitoramento, como o PhysiApp, depois dê uma olhadinha nesse aplicativo, é bem interessante. Mas o que é importante é que você sempre esteja no controle, né? Sempre você não deixem a IA, né, ditar para onde você vai. Né? Você que tem que ditar para a IA para onde você quer ir, né? Então, lembrem-se que você é o piloto e a IA é o copiloto, certo? Não o contrário, tá? Mas, enfim, essas ferramentas são bem úteis, né? As ferramentas de nuvem bem úteis para o dia a dia, diferentes
cenários, seja estudantes, seja profissionais, são ferramentas bastante úteis, né? Mas lembrem-se, né, da questão da ética e da segurança digital, no sentido da ética, né, de você tomar cuidado com o que você coloca, né, na nuvem, certo? Se aquilo ali diz respeito só a você, se diz respeito a outras pessoas, né? Tomar cuidado com isso. A própria segurança digital, né? Vou dar um exemplo aqui. Eu, particularmente, sou um grande usuário, né, do ChatGPT. É uma ferramenta que me ajuda muito no dia a dia, na gestão. E muitas vezes a gente acaba tendo que responder um e-mail, responder um processo, que vai ter dados ali de pessoas, nomes, CPF, CIAPs, matrículas, né? E, às vezes, né, para otimizar o tempo, a gente pode utilizar uma ferramenta dessa de IA na nuvem para gerar uma resposta, gerar um e-mail, gerar alguma coisa. Né? Mas será que quando eu estou colocando esses dados, né, dessas pessoas lá, no ChatGPT, no Gemini, no Notebook LM, né, será que esses dados, nome, telefone, data de nascimento, né, será que esses dados estão seguros lá? Será que é ético eu expor os dados dessa pessoa lá? Né? Será que é ético eu colocar, pedir para o ChatGPT responder um e-mail com todas as informações pessoais de alguém, por exemplo, né? E essas informações ficarem lá, porque fica o registro, tá? O registro dos nossos GPTs ficam todos salvos lá. E alguns, inclusive, se você disponibilizar, eles podem ser acessados por outras pessoas. Então, atenção, né, nessas questões, né? De que você está colocando lá na nuvem, né? De quem vai poder ter acesso àquilo ali futuramente um dia, tá? Que eu já falei antes, né? Dos benefícios e dos desafios e das limitações. Tá? Bom, a nuvem, ela não é o futuro, né? Não só da saúde, como não só de outras áreas, não só da saúde, mas de outras áreas, né? Ela é o presente. Porque é algo que a gente está usando demais, né? É uma ferramenta que ela tem se tornado quase que indispensável, né? Não é porque não vai funcionar se não tiver a nuvem, não vai sim, né? A gente sempre encontra um jeito. Mas, por se tratar de uma ferramenta tão presente, tão útil, né? É importante que a gente tenha a consciência na hora de utilizar, né? Que a gente tenha a consciência na hora de utilizar essas ferramentas e serviços. E quanto mais a gente souber utilizar, né, com ética e com inteligência, né, melhor, né, mais humanos a gente se torna na prática. Né? Então, assim, a nuvem, ela guarda dados, certo? Mas o que vai ser feito com esses dados e quem vai usar e o que a gente vai fazer é a gente que decide, somos nós humanos, né? Então, a nuvem, ela guarda dados, mas nós, né, os profissionais, as pessoas, os indivíduos, é nós que temos os sentimentos humanos. Então, somos nós que temos o bom senso, né, para o uso dessas ferramentas. Né? Então, o domínio dessas tecnologias, né, a forma como a gente usar elas, né, ela vai gerar transformações nas áreas com que a gente trabalha, na nossa profissão, no nosso dia a dia, né? Mas lembrando que somos nós, né, que temos a responsabilidade, tá, do uso correto dessas ferramentas. Tá? Bom, gente, eu espero que tudo que eu falei aqui hoje tenha sido de ajuda, tenha sido, né, possa ser aproveitado. Eu me disponibilizo, né, para dúvidas e futuramente, né, o que for preciso para ajudar, né, estou sempre disposto. Deixo o meu contato, ao final aqui posso passar aqui meu contato, né, para quem tiver dúvidas, quem tiver interesse no assunto. Né, esse tema de computação em nuvem é um tema muito, muito extenso, né? Por exemplo, no curso de redes de computadores, que é o curso que a gente tem lá no IFCE Campus Jaguaribe, né, no qual sou o diretor, nós temos uma disciplina inteira dedicada a esse tema, né, além de muitas outras disciplinas que abordam esse tema. Então, não é um tema que a gente vai conseguir aqui em uma horinha, 2 horinhas, né, se debruçar
nele e chegar a um entendimento 100% perfeito do que é. Né? Então, eu quis mais trazer essa visão geral do que é essa ferramenta, do que é esse trend, né, atual, trazendo um pouquinho, puxando um pouquinho, né, para a área da saúde, certo? E é isso, né? Eu agradeço mais uma vez o convite, né? Espero que tenha sido de bom proveito a quem tá assistindo. Né? Eu encerro aqui minha apresentação, né? E muito grato, gratidão mesmo por ter tido essa oportunidade. Um grande abraço. Opa, o professor Sabatini levantou as mãos, está presente aqui também. Professor, por favor, se quiser pode abrir aí sua tela e fazer suas considerações. Agradecer aí a apresentação do professor Antônio Augusto Teixeira Peixoto, muito interessante. E já quero, professor, por gentileza, se o senhor puder depois mandar em PDF uma cópia da sua apresentação, nós vamos ficar muito felizes. E, Ana, clique ali para baixar as mãos e vamos dar a palavra ao professor Sabatini. Boa ideia dos slides. Parabéns, professor Peixoto. É muito didática a sua apresentação. Eu até preservei para incluir nos nossos cursos o vídeo da sua palestra, porque a gente tem um curso preparatório para o CPTICS, né? O Certificado Profissional de Tecnologia, Informação, Comunicação e Saúde, da SBIS. Fui eu que organizei essa certificação, ele existe desde 2012. E, periodicamente, a gente atualiza as perguntas que caem no exame. É um exame com 80 questões para ser feito em 2 horas, tá? E tem que tirar nota 7. E a cada exame que a gente faz, nós aposentamos algumas perguntas e colocamos algumas novas. E sempre perguntas atualizadas com relação às tecnologias, né? Então, aqui, seu material me deu boas ideias para várias perguntas e também várias coisas para ensinar para os estudantes, porque, assim, eu acho que nuvem é uma coisa que todo mundo que trabalha na área sabe, pelo menos, assim, nem que for vagamente, né, o que é, mas diferenciar uma híbrida de uma pública, de uma privada, como que trabalha com cada uma, e também gostei muito dos benefícios que a nuvem pode trazer. Mas o que eu queria fazer era uma pergunta para você, porque eu sou auditor líder certificado pela BNT em segurança de informação e proteção de dados pessoais, segundo a LGPD, né? Que são as normas ISO 27001 e a ISO 27701, que respectivamente dizem respeito à existência de um sistema de gestão de segurança de informação, o SGSI no hospital, por exemplo, e um sistema SGPD, o Sistema de Gestão de Processamento de Dados. Então, certificações já brasileiras para isso. Eu sou, inclusive, um auditor líder que prepara as empresas para essas certificações, e eu traduzi a ISO 27799, que é a norma de boas práticas do 27001, tá? Que trabalha junto com o 2702, e que é praticamente desconhecida no Brasil ainda. Pouquíssimos hospitais têm esse checklist para saber se eles realmente têm uma boa segurança. E você perguntou se a gente confia na nuvem pública, talvez, né? Ou híbrida, mas na pública. Então, você pergunta para um gerente, um dono de banco, se ele confia. Se ele não confiar, a gente também não tem que confiar. Tá? Você coloca todo o seu banco numa rede, numa nuvem pública, cara, você está ficando louco. Inclusive, aconteceu agora, essa semana mesmo, a Amazon caiu, a AWS caiu, derrubando 500 aplicativos e sites. Então, a gente sabe que na área de saúde existe um parâmetro de tolerância de interrupção de negócio, né? Que é uma norma também, é a 22301 da ISO. E você perguntar para um dono do hospital por quanto tempo ele consegue ficar
com a nuvem fora e ele não acessar o sistema dele, ele vai falar minutos. Minutos, não horas ou dias, que vai morrer gente. Tá? Qual comentário você faria sobre isso com relação a um monstro de fornecimento que é a AWS ter essa falha horrível que prejudicou, talvez, muitas instituições de saúde? Se você tem um comércio eletrônico, você perde dinheiro, tá? Mas fica por aí. Se você tem um hospital, você perde gente. O que você comentaria sobre o Health Cloud nesse contexto? Vale a pena confiar ou não? Professor Renato Sabatini, boa tarde. Obrigado pelos comentários, né? Agradeço demais e obrigado pela pergunta também. Bom, não existe uma resposta perfeita para esse questionamento, né? Infelizmente, a gente é refém dos serviços, a não ser que a gente opte pela nuvem privada, né? Mas muitas vezes não é possível, não é a realidade, né? Então, às vezes, a gente acaba tendo que confiar mesmo. Mas, assim, na minha opinião, como profissional de TI, e por já ter tido um pouquinho de experiência em projetos com a área da saúde, eu não confiaria, né? Eu não acho que seja seguro, porque pode ser que rode bem por 364 dias, mas basta um dia não rodar bem para a gente ter um impacto. Exato. Basta um dia arruinar a tua situação. Mas aí existe, primeiro, existe contrato SLA, né? Service Level Agreement. Então, você fala assim, eu quero 99,9% de disponibilidade. Aí, cara, tá bom. Não, mas eu quero 99,99% de disponibilidade. Quanto que é isso em um ano? Algumas horas. Não, algumas horas não. Então, eu quero 99,999%. Faz a conta quanto que é. Alguns minutos por ano. Tá bom, gostei. Quanto custa? Meu Deus do céu. Caríssimo. E quanto mais uma decimal você acrescenta, aumenta uma ordem de magnitude. Então, o que a SBIS propõe? Você tem soluções de mitigação, que é a 22613 de 2020, que é o seguinte: você tem que ter, no nível máximo de maturidade, que a SBIS propõe em segurança de informação, um negócio chamado sistema de contingência. Tá? Então, você vai ter uma outra nuvem que está espelhando a tua nuvem. A probabilidade das duas caírem ao mesmo tempo é bem menor. Tá? Ou então você vai ter um data center próprio, onde você tem 100% de disponibilidade, praticamente, e onde você só guarda as informações essenciais em tempo real. Por exemplo, medicação dos pacientes internados, quais são os diagnósticos dele, resultado de algum exame, só guarda isso. Então, chama sistema de contingência. Só que esse nível exige também um grande investimento, uma vez que você vai ter redundância. E quanto maior a redundância, maior nível de redundância, mais caro vai sair. Então, você pode contratar, não uma nuvem, mas você pode contratar um CPD, um data center físico dedicado ou não, mas que oferece para você essa redundância múltipla. Ou seja, você ter backup local, você ter backup na nuvem, você ter backup num outro lugar, e se acontecer alguma zigzag, entrar um hacker ou cair alguma coisa, você restabelece em pouquíssimo tempo. E aqui o pouquíssimo tempo é fundamental para um hospital, certo? Porque você pode estar perdendo coisas que vão ser colocadas em papel, que é o plano, o plano B, não, o plano D, né? E você pedir para os enfermeiros e os médicos anotarem tudo em papel, e depois, quando o sistema voltar, essa contingência em papel ela é restabelecida. Então, é uma coisa que nenhum hospital que eu conheço, apenas acho que um ou dois, tem certificação de segurança de informação e proteção de dados com o sistema de contingência e boas práticas para você evitar incidentes de segurança de informação. E, inclusive, a maioria deles, você sabe disso melhor que eu, sequer tem uma equipe de segurança da informação, né? Ou tem um CISO, aí já seria, o CISO seria o Chief Information Security Officer,
né? Quantos tem esse cara? Onde que você acha esse cara? O que ele come? Quando que ele dorme? Quais são as características técnicas dele? Então, a situação aqui no Brasil é dramática, cara, dramática. A LGPD começar a multar, que ainda não começou, vai ser um baile, você não acha? Vai ser um caos, né, professor? E assim, né, além de ter todo esse preparo de redundância, né, que o senhor estava mencionando, o hardware por si só, o hardware e software por si só não é suficiente, né? Você ainda tem que ter todo o preparo de pessoal para lidar com a situação, né? Que aí talvez seja ainda outro desafio. Então, além de ter toda essa infraestrutura de backup, né? Você ainda tem que ter o pessoal pronto para saber responder a uma situação assim. Exemplo do teaser que o senhor falou, né? Não tem o cara, né? Não vai ter o cara ali. Então já é outro problema, né? Isso. Tá bom, muito obrigado, viu? Eu vou pedir permissão para aproveitar alguns slides seus aí, tá? Com certeza, professor. Eu vou Obrigado. disponibilizar, tá? Possibilidades da medicina preditiva, da medicina personalizada, né? São hoje cada vez maiores por causa dessas possibilidades que nos trazem as inteligências artificiais, as novas tecnologias, as tecnologias digitais da informação e das comunicações. São vários os exemplos. Pacientes, por exemplo, com determinados tipos de câncer, e alguns respondem à quimioterapia e outros não respondem. E você vai olhar, aí a inteligência artificial utilizando dados de bancos de dados gigantescos com possibilidade de análises genômicas, mostram que, em determinados casos, o que acontece? O paciente tem uma resistência de ordem genética àquele quimioterápico, e você pode, com a inteligência artificial e com dados nas nuvens, dizer, bom, a melhor combinação de antineoplásico para esse paciente especificamente é essa, e não essa que dá certo em não sei quantos % de casos, mas naquele não dá. E aquele paciente, se não puder ter esse tipo de análise e tudo, ele vai morrer numa situação muito ruim, enquanto você pode personalizar o tratamento, né? Imagina-se, inclusive, no futuro, que você vai ter a possibilidade de você, com o crescimento da tecnologia, fabricar os remédios em casa, né? Com diversos recursos. Você pode dizer, não, vou comprar os ingredientes e fazer os recursos de acordo com a minha genética, né? Com a minha genômica, né? Por isso fala-se tanto que a saúde digital é a convergência, né, das tecnologias com a genômica, com a saúde, os cuidados com a saúde, etc. E tal. Muito bom. E o destaque também que você deu aí, né, para o pilar da inteligência artificial, que representa esse modelo nas nuvens, né? Porque você paga pelo que consome, né? Não só você tem muitos dados, mas isso não é influente só na área da saúde. A saúde também se beneficia disso, né? Imagine aí a quantidade de, por exemplo, firmas que trabalham com venda de passagens, com reserva de hotéis, etc. e tudo. Eles podem dizer, bom, na época de baixa estação eu não gasto tanto, e quando chegar na alta estação eu vou pagar mais, mas em compensação também vou pagar mais por uma coisa que eu estou usando mais. E isso só se tornou disponível, né, com a computação nas nuvens, possibilitando você pagar pelo que você consome, né? E essas colocações que o professor Sabatini fez também são muito importantes, né? Você ter uma nuvem de reserva, né? Você ter possibilidade de ter um data center, e os aspectos aí importantes que ele ressaltou, né, nos comentários, a respeito de que nós temos ainda muita carência de equipes, né, de suporte nos hospitais, nas instituições, né? Eu, aqui mesmo, na universidade, nós sabemos que, às vezes, determinados finais de semana,
O pessoal tem que passar o fim de semana todo trabalhando de novo no velho e bom papel e caneta Bic, porque cai tudo e não tem ninguém para resolver nada no fim de semana, para botar para funcionar no fim de semana, nem tal, e fica por isso mesmo e tal, tal, tal. E aí é aquela história, né? Tecnologia é um negócio muito bom, mas se tecnologia não tiver cuidado, ela mata, né? Ou mata ou deixa morrer, né? Poucos dias atrás foi notícia de uma colega nossa muito famosa no Brasil todo, da área, que noticiou como uma paciente terminou uma cirurgia e precisava ir para UTI no hospital que ela tinha, de repente, a vaga que estava reservada não foi de ser disponibilizada e ela teve que ser transferida para outro hospital e nessa transferência trocaram os dados da paciente, etc. e tudo, e ela morreu no outro hospital por excesso de medicamento, o medicamento que foi dado da maneira errada e tudo no outro hospital. Por quê? Porque os dois prontuários eletrônicos não eram intercambiáveis, não existia interoperabilidade. A vaga que estava reservada para ela num hospital foi tomada por uma emergência que chegou, ela teve que ser transferida para outro hospital e no outro hospital, né, houve um embaralhamento dos dados, etc, e a paciente foi a óbito por isso, né? Quer dizer, uma coisa que não se justifica mais hoje em dia, né, que a gente presencie quando tem toda a disponibilidade de tecnologia. E aí, né? Quer dizer, a tecnologia, se você não tiver cuidado, né, relembrando que toda tecnologia só pode ser avaliada à luz, né, à luz, né, da filosofia moral, da ética. E é isso que nós precisamos trazer, né, para os nossos profissionais de saúde. Eles precisam conhecer isso, né? Nós, profissionais de saúde, precisamos da contribuição, professor, de profissionais como o senhor da área da tecnologia, que nos digam como fazer as coisas. E contribuições como a do professor Sabatini, que está há anos dizendo para os profissionais da saúde como usar as tecnologias para um empoderamento intelectual, né? Eu quero agradecer a sua participação, também ficaria muito feliz se o senhor puder disponibilizar seu PDF da sua apresentação, porque nós vamos levar isso aos alunos e depois a sua contribuição com a sexta JAED vai estar disponível nas nuvens, no nosso canal do YouTube, e nós lhe avisaremos. E esses materiais todos, essas vídeos todas, elas vão ser objetivos, vão ser objetos, aliás, de aprendizagem para os nossos cursos de pós-graduação, para os nossos alunos de pós-graduação. Eu vou passar aqui a palavra para o coordenador da nossa tarde de apresentação, meu querido amigo, professor Flávio. Boa tarde. Eu gostaria de, inicialmente, parabenizar o professor Augusto, né, pela apresentação e falar com o que geralmente eu falo para meus alunos, né, ele dizendo o seguinte, que se você for usar um serviço nas nuvens, e é gratuito, né, você paga de qualquer jeito, né? Se não for gratuito, você paga. E se for gratuito, você paga também. Como é que você vai pagar? Com você mesmo, né? Geralmente são seus dados, né, que você disponibiliza, né? Então, dentro dessa ideia, professor, eu queria fazer aqui, na verdade, é uma pergunta provocativa de um debate, né, para você, né? Primeiro, a gente sabe que existem alguns modelos de serviço nas nuvens, né? Tem 3 modelos principais, né? Que é o modelo de interface, Interface as Service, né? IaaS, né? Tem o PaaS, né? Platform as Service, né? E tem também o Software as Service, né? Aí eu queria juntar esses 3 modelos de serviço, né? Como é que eles podem e eles auxiliam, né, esse processo da inteligência artificial, do machine learning, né? Algum exemplo, né? Por exemplo, a gente tentando, existe essa polêmica de criar um LLM, né, um modelo de inteligência artificial já pronto, né, usar, ou então criar um modelo, né? E para criar um modelo, será que a gente poderia usar, ou é pertinente usar uma GPU, né, que é unidade de processamento gráfico, né, já que no caso de não ter um hardware robusto, né, para poder rodar essas aplicações? Você entendeu o que eu quis perguntar?
Entendi sim, professor. Pronto. Esses 3 modelos de computação em nuvem, né, de cloud computing, né, que é infraestrutura as a service, né, platform as a service e o software as a service, eles se distinguem da seguinte forma, né, só dando um contexto do que o senhor falou para quem está assistindo, né. O mais simples é o software as a service, que é o quê? Você contrata apenas o software, que é como se fosse o produto final. Você contrata o produto final já pronto. Exemplo de um software as a service, né, na nuvem. O ChatGPT que você paga, né? O ChatGPT Pro. Ele é um software, é um serviço de software, né? No caso, uma IA especificamente. Né? Uma IA não deixa de ser um software que é um serviço que você contratou e você vai utilizar só aquilo ali. Você só tem direito a utilizar o ChatGPT, né? O software as a service. A platform as a service, né? A plataforma como serviço, seria, imagine que você quer desenvolver o seu próprio ChatGPT, certo? Você quer ter o ChatGPT, mas você quer o ChatGPT particular seu. Então, o que você vai contratar? Você vai contratar o platform as a service, você vai contratar a plataforma que o ChatGPT roda, né? E você vai customizar ela da forma que você quiser. E aí você vai ter total liberdade para fazer essa customização na plataforma que você contratou, né? Então, ao final, depois que você terminar o desenvolvimento, né, você contratou uma plataforma, mas o produto final, o software que você gerou, o ChatGPT que você gerou, ele é seu, né? Foi você que gerou em cima daquela plataforma. E aquela plataforma, ela poderia ser as próprias LLMs que o senhor citou, né, que são os modelos de linguagem onde os GPTs são feitos, onde são construídos, né? E já eu falo da GPU. A outra possibilidade seria o seguinte, eu quero criar um GPT, mas eu não quero usar um modelo de linguagem LLM, eu quero usar um outro modelo de IA que vai servir, vai rodar de outra forma. Então, você não vai contratar a plataforma, porque a plataforma já vem pronta. A plataforma, como serviço, ela já vem pronta como uma LLM ou como algo específico. Você é obrigado a usar o que já tem lá. Você vai contratar a infraestrutura. Você vai contratar a infraestrutura como um serviço, né? O IaaS. E aí, nessa infraestrutura, você tem a liberdade total de desenvolver o modelo que você quer. Porque você vai contratar o hardware que você quer. E aí entra a GPU. Né? Eu posso contratar na infraestrutura várias GPUs, várias unidades de processamento para poder permitir que eu crie o modelo que eu quero, para nesse modelo que eu quero eu criar o produto final, que vai ser a minha IA, enfim, a minha ferramenta. Né? E aí, só comentando sobre essa questão da GPU que o senhor citou, né? Por que geralmente a gente usa a GPU, né, para fazer esses cálculos mais específicos de IA, né, para essas aplicações de IA, né? Porque as GPUs, né, as unidades gráficas, elas conseguem trabalhar num nível de paralelismo muito grande. Elas possuem várias unidades de processamento simultâneos, que as aplicações de inteligência artificial, elas usufruem desse paralelismo, porque você consegue processar várias informações de uma vez, né? Já que os processadores convencionais de computador, eles têm uma limitação, né, da quantidade de informação. Então, as GPUs, elas conseguem ter um ganho bem mais interessante, né? Um ganho específico nessas aplicações de IA, por conta dessa possibilidade de paralelismo que os computadores convencionais, né, as CPUs convencionais não conseguem. Né? Então, era basicamente isso. Eu espero que eu tenha conseguido abordar todos os temas que o senhor citou, né? Mas se tiver mais alguma dúvida, pode perguntar. Outro questionamento, sim. A gente já está quase perto aqui do horário, né, da apresentação dos trabalhos. Sim. Então, eu só queria mais um questionamento, né? Era a respeito justamente da nuvem híbrida, tá? Porque a gente tem atualmente um tipo de LLM, né, de inteligência artificial, que também trabalha os dados de forma local, né? Que a gente tem a engenharia de prompt e a engenharia de prompt por contexto, né? Então, essa LLM local trabalharia mais a questão da nuvem híbrida, seria isso? Pronto. Poderia ser, no sentido do seguinte, né? A LLM local, geralmente ela é utilizada quando você quer treinar
ou afinar, né, fazer a afinação fina, né? Você usa aqui afinação fina, ficou redundante. Você quer fazer a afinação do modelo, né? Do modelo do LLM que você quer gerar, né? E aí você roda ele localmente, porque lá localmente é onde você vai definir o que você quer. Você vai fazer todas setar todos os parâmetros que você quer, e aí então você roda localmente, né? Mas não necessariamente esse rodar localmente é uma nuvem híbrida, tá? Não necessariamente, certo? Basicamente é o modelo que você está treinando a sua IA, certo? Ele roda localmente, porque lá, obviamente, vai demandar uma grande capacidade computacional, né? Para gerar aquela IA que você quer da maneira que você quer, né? No contexto que você quer, né? Você vai fazer a engenharia ali daquele modelo e do prompt que você quer, você vai refinar o prompt, né? E aí você vai rodar localmente, mas não necessariamente aquilo é uma nuvem híbrida. Né? Para ser uma nuvem híbrida, poderia ser a seguinte aplicação. Você vai, no caso, gerar, né, a sua IA, nessa LLM local, e as várias versões que você gerar, você vai deixando armazenada, né, e serviriam como se fosse um backup para caso você tenha algum problema, né, na IA que você gerou, você utilizar alguma das outras versões que já estão treinadas, já estão armazenadas ali localmente, que podem ser disponibilizadas via internet e etc. Né? Então, aí sim, poderia sim atuar como se fosse uma nuvem híbrida. Né? Você teria a IA que você desenvolveu, né, localmente, estaria na nuvem pública, você deixaria hospedado em uma nuvem pública para todo mundo poder acessar, né? E a LLM, a máquina que você utilizou para gerar essa IA, né, ela seria como se fosse a sua nuvem privada, né? Ela estaria disponível ali só para você e ou a sua organização, e sempre que você precisasse ter uma atualização no modelo, você tiraria de lá, né? Geraria lá, tiraria de lá e jogaria na pública, né? Ou seja, quem tem acesso à IA pública não teria acesso a como ela foi criada na LLM local, certo? E aí sim você teria uma nuvem híbrida no sentido dessa IA, certo? Professor, a gente queria agradecer mais uma vez a sua apresentação e a elucidação, né, dessas perguntas, né, e eu queria passar aqui para a Ana Lúcia. Professor, muito obrigada pela sua belíssima apresentação. Nós tivemos aqui alguns comentários, mas de elogios, nenhuma pergunta, mas de elogios, né? Elogiando a excelente apresentação. Bom, e aí, professor, muito obrigada mais uma vez pela sua participação. Espero que o senhor possa estar conosco novamente na próxima JAEG. Tem alguém que levantou a mão? Deixa eu ver. É Rodrigo? É porque eu fiz uma pergunta e era bem simples. É porque... sim. Fica à vontade, por favor. Eu tenho utilizado o modelo de treinamento via Embed, fazendo RAG de dados para fazer treinamentos dessa forma, né, de pegar bancos de dados. Você não acha que isso é uma solução? Visto que falta uma estrutura de conseguir hospedar esses modelos generativos em estruturas locais, se não consegue hospedar o modelo, a estrutura do modelo generativo, hospedar o banco de dados ragueado não seria uma opção? Oi, Rodrigo. Seria sim, mas talvez não seja a opção mais, eu digo, não no sentido viável, porque é bem viável isso que você falou, né? É até fácil, mas talvez não no sentido da parte, como é que eu posso dizer, do contexto de segurança ou do contexto de privacidade da organização, da instituição, talvez não fosse uma possibilidade por conta disso, né? Mas se não for algo sensível, aí sim, é possível total. Perfeito, obrigado. Bom, o Rodrigo é um dos daqui a pouco vai apresentar, né, o seu resumo aqui para a gente. Então, por isso que é interessante que quem envia os resumos também participe desse momento da palestra,
porque aí pode tirar dúvidas, e isso enriquece muito o nosso momento, a nossa jornada. Então, muito obrigada, professor. Se o senhor quiser continuar conosco para assistir as apresentações de resumo, fique à vontade, tá bom?